Gentileza, né? E a todos. Mais uma vez, bom dia. Mais uma vez, sejam bem-vindos, né? À nossa aula online. Espero que todos estejam bem, mesmo em meio a essa pandemia, né? Que estamos vivendo. Hoje, em especial, nós vamos tratar na nossa aula de um tema que a gente já viu anteriormente, inclusive já viu no 8º ano. Na verdade, nós iremos fazer a correção da atividade que ficou para casa, que eu passei na segunda-feira. E eu passei as páginas 74 a 81 do nosso módulo 2, né? Por que eu passei? Porque já era um assunto que nós já dominávamos, que nós já tínhamos conhecimento. E esse assunto ele surge no 9º ano, no módulo 2, mas para que a gente possa focar e enfatizar isso na nossa mente. Porque já que estamos trabalhando com uma oração subordinada reduzida, em um dado momento, um pouco mais para frente, nós iremos trabalhar com essas orações também nas adverbiais. A gente já viu as orações reduzidas nas adjetivas, mas as orações subordinadas reduzidas, elas podem ocorrer tanto nas substantivas quanto nas adverbiais também. Então, por isso que o livro nos traz este resgate para que a gente relembre aquilo que nós já trabalhamos no 8º ano. Mais uma vez, por isso que eu passei as páginas para casa, porque como se trata de uma matéria do 8º ano, eu acredito que a turma não tenha, né, uma dúvida tão grande assim que não conseguisse fazer em casa sozinho, tá bem? Então eu peço a gentileza agora que peguem os seus livros e que abram na página 74. Quem está aqui conosco na aula? Tem alguém sem o livro? Ou todos estão com os seus livros? Todos estão me ouvindo bem? Está tudo certinho? Tá, ok, obrigada. Então, todos estão com os seus livros, né? Eu estou perguntando isso porque, senão, eu compartilharia a página do livro. Por isso que eu estou perguntando. Mas já que todos estão, então a gente pode seguir. Outra coisa, quem está aqui agora comigo que não fez o dever de casa? Pode pôr no chat para mim, por favor? Rian. Alguém mais não fez o para casa? Maria Eduarda. Maria Eduarda, essa Duda é Duda Silva, Duda Perestrelo, é qual? Só aparece Maria Eduarda para mim. E nesta turma, tá, obrigada. E nesta turma nós temos 3 Dudas. Alguém mais, amados? Todos que estão aqui então fizeram. Posso perguntar que todos responderão numa boa. Ah, Stephanie. Oi, Brenda, bom dia, não tem problema. Eu estou perguntando. Tá, você já me respondeu. Ana Carolina. Setenta e quatro. Antes
Antes de começarmos a nossa correção, deixa eu voltar a falar uma coisa. Pessoal, está difícil para todos. Esta situação que estamos vivendo, ela está atingindo, direto ou indiretamente, a todos nós. Mas eu gostaria muito de pedir uma coisa. Mantenha o foco nos estudos de vocês. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que ficar em casa, assim, a gente fica um pouco mais preguiçoso. Eu sei que parece que estamos fazendo diversas atividades, mas lembrem-se que estaríamos dentro de sala de aula, né, neste momento. Então, levem em consideração os esforços que estão sendo feitos para que vocês, enquanto alunos, tenham acesso às aulas e aos conteúdos. Eu fico muito triste que numa turma de 9º ano, quando você passa uma atividade de casa, os alunos não se comprometem a fazer. Lembrem-se, pessoal, que ano que vem vocês estarão no 1º ano. A cobrança será diferente, porém a cobrança será maior. Então, nós estamos, enquanto escola, estamos preparando vocês para o mundo lá fora. E é muito triste ver que tiveram praticamente a semana inteira, já que a gente tem aula na segunda e depois só na quinta, e não se propuseram a fazer a atividade de casa. Lembrem-se que quem está na condição de aluno são vocês. Vocês estão neste processo de aprendizagem. Eu entendo perfeitamente que tem hora, né, que é sufocante, que são muitas atividades. Eu entendo, eu respeito, eu também já fui aluna, enfim. Mas vale a reflexão de que vocês precisam se responsabilizar. Vocês precisam ter responsabilidade com as atividades. Porque a atividade que fica para casa, ela é um meio de fixar a matéria na mente de vocês. Nós não passamos atividade para casa de acessório. Eu sei que estamos em uma fase difícil, mas ao mesmo tempo nós precisamos ocupar a nossa mente, o nosso dia a dia, com coisas boas, com coisas produtivas. E as atividades é um meio de uma coisa boa, é um meio de uma produção positiva. Então, eu espero sinceramente que vocês tenham um pouco mais de carinho com relação às atividades passadas para casa. Sabemos que está difícil para todos, sabemos que é uma realidade nova para todos, sabemos que o esforço tem que ser muito maior, nós sabemos disso, entendemos isso, respeitamos isso. Mas, ao mesmo tempo, nós, enquanto educadores, enquanto escola, estamos preocupados com vocês, aluno, porque, se Deus quiser, essa pandemia vai passar, né? E a nossa rotina voltará. Se todos nós precisamos continuar no mesmo ritmo de aprendizagem, de conhecimento, de passar, né, um para o outro, enfim. Então, por favor, tenham carinho quanto a isso, porque não vai adiantar a gente ficar passando atividades e vocês não fazerem, entendeu? Porque se vocês não fizerem, a gente não terá assim a noção se vocês aprenderam ou não, porque nós já estamos distantes, né? Cada um está em sua residência, cada um está em sua particularidade, o ambiente já é diferente, né? A aula remota, que é essa aula que estamos tendo, ela já é diferente da aula presencial. Enfim, a gente já não se vê, né? Porque muitos alunos ficam só com as fotinhos ou então com as letrinhas. Eu dou eu dou aula para o escudo do Flamengo, eu dou aula para Neymar, né? Enfim, fica só aparecendo essas coisas para mim. Então a gente já não tem aquela ligação presencial. Se vocês não se comprometerem com as atividades, vai ficar muito mais difícil. Eu espero sinceramente que vocês repensem, levem em consideração, porque assim como está
difícil para cada aluno, para nós também, enquanto professores, é difícil, porque a gente quer ver a evolução de vocês, o crescimento de vocês, né? E a atividade que a gente passa, ela vem justamente somar com o que a gente quer para a turma, entendeu? Então, de qualquer maneira, eu tenho que corrigir, né? Porque como todos sabem, como o tia Deise avisou, nós teremos, né, um processo aí de avaliação, né? Então, enfim, essas matérias que a gente dá aqui, elas serão cobradas. Então, a gente não está aqui, né, passando tempo ou então brincando. Não, muito pelo contrário. Nós estamos aqui tentando aproveitar esse tempo que nos foi dado para que a gente possa contribuir de maneira positiva para a aprendizagem de vocês. Na página 74, nós estamos revendo, como eu já havia dito anteriormente, as orações subordinadas adverbiais. Então, só para relembrar, as orações subordinadas adverbiais, elas irão funcionar como advérbio nas orações, né? Elas são compostas de uma oração principal e a oração subordinada adverbial, que vai começar através de uma conjunção ou de uma locução conjuntiva, tá? Então, nós vimos essa oração subordinada adverbial é a que mais tem classificação, né? É a que mais tem termos para que a gente grave, né? Porque existe diversas orações adverbiais. Existe a concessiva, a comparativa, enfim, a temporal, a proporcional, e assim a gente já viu todas elas em um dado momento. E nesse ano de 2020 nós iniciamos, né, as nossas matérias com uma reflexão, com uma fixação deste tema. E no módulo 2 ele volta, porque como eu já havia dito anteriormente, nós estamos trabalhando com oração reduzida e a gente também poderá e aprenderá a reduzir a oração subordinada adverbial. No entanto, para que a gente comece a fazer esta redução, nós passaremos aqui com o relembrar, para que vocês possam relembrar aquilo que já foi dito para vocês em um outro momento. Então, vamos lá. Deixa eu ver quem está na sala. Joana, bom dia, tudo bem? Joana? Bom dia. Você está com o microfone? Você pode ler para mim? Tô sim, é porque eu cheguei agora, porque eu acordei atrasada, e eu não sei em qual página você tá, desculpa, eu tava te ouvindo. Bem, meu, página 74 do módulo 2. Então, nós temos um trechozinho para mim. Setenta e dois, o amarelo? 4. Ah, 70. 4. Orações subordinadas adverbiais. Então, Tá. Entre os séculos. Esse? esse, Tá. Entre os séculos 17, 18. 17 e 18, algumas pessoas começaram a pensar que todo mundo tinha alguns direitos, e entre eles o direito de participar do governo. Nas colônias britânicas da América do Norte, os colonos sentiam que o rei não lhes permitia ter participação no governo. Eles lutaram para ganhar liberdade. Quando ganharam a guerra, estabeleceram os Estados Unidos como uma república. O mesmo aconteceu na França logo depois, por ocasião da Revolução Francesa, que depois o rei instaurou a república. Obrigada. Pessoal, na letra a expressão entre os séculos 17 e 18 apresenta uma circunstância de quê? Tempo.
Muito obrigada. Tempo. Isso aí, muito bom. Vou continuar, tá bem? Letra B. Peraí. Letra B. Esse termo pode ser classificado sintaticamente como Adjunta adnominal. Adjunta adverbial. adjunta adverbial. Vou explicar por quê. Adjunto é o termo que vem junto, tá? Adjunto é o termo que vem junto. Adjunto adnominal é o termo que vem junto de um nome, tá? Dando características, especificando um nome. Já o adjunto adverbial é um termo, uma expressão que vem qualificando, caracterizando um verbo. Então, adverbial vem junto do verbo, tá? Então, por que aqui é adjunto adverbial? Porque está ligado ao verbo começaram, tá? O que aconteceu entre os séculos 17 e 18? Começaram a pensar e assim vai. Então, por isso que nesta frase é adjunto adverbial, porque vem junto de um verbo, ok? Ok. Então, vamos lá. Número 2. Agora observe o período a seguir. Quando ganharam a guerra, estabeleceram os Estados Unidos como uma república. Letra A. Divida esse período em oração principal e oração subordinada. Só um momento. Por mais que alguns saibam, só um instante. Só para vocês lembrarem. As orações subordinadas adverbiais, elas são divididas desta maneira. A oração que não tem a conjunção, ela é chamada de oração principal. E a oração que é iniciada por uma conjunção, ela é chamada de oração subordinada. Então, aqui, quando ganharam a guerra, estabeleceram os Estados Unidos como república. Qual seria a oração principal? Professor, não sei se está certo, mas eu coloquei assim, estabeleceram os Estados Unidos como uma república. Tá ótimo. Isso aí, Carlos. Isso mesmo. Esta é a oração principal, pelo fato de não termos nenhuma conjunção presente nela, tá? Então, estabeleceram os Estados Unidos como república é a oração principal. Logo, quando ganharam a guerra, é a oração subordinada, tá? Todos Ok. perceberam que a oração principal ela veio posposta, ela veio depois da oração subordinada, tá? E aí tem uma característica importante que vocês também, quem fez o dever de casa, percebeu posteriormente. Se faz presente o uso da vírgula. Não é por nada demais, porque a vírgula, entre as orações subordinadas adverbiais, ela se torna dispensável. Só que para manter o texto coeso, de acordo, nós utilizamos a vírgula, justamente para que haja essa separação, para que a gente possa entender o que é oração principal e o que é oração subordinada, aí no caso adverbial. Está bem? Então, só para vocês saberem, a oração principal é estabelecer os Estados Unidos como uma república e a subordinada quando ganharam a guerra. Vou passar para a letra B. Assinale a frase de sentido equivalente, parecido, tá? A esse período. Quando eu digo quando ganharam a guerra, por qual período aí eu posso substituir? Naquele momento. Naquele momento. Naquele momento. Muito bem. Pessoal, estou indo direto, pois trata-se de uma correção, tá? Então, qualquer dúvida, vocês, por favor, peçam para eu parar que eu explico. Então, na letra B seria naquele momento, que possui um sentido equivalente a quando, porque as duas expressões se referem a tempo. Tá legal? Letra C.
Qual é a função sintática do trecho em destaque na alternativa que você assinalou? Lembrando, função sintática é sujeito, predicado, adjunto, isso que é função sintática, tá? Aí, Adjunto adverbial de tempo, não? muito bem, Carlos. Carlos, na letra C, nós colocaremos somente o adjunto adverbial, porque na letra D nós temos que classificá-lo, se é proporção, Ok. tempo, ok? Mas Ok, tranquilo. Carlos, parabéns, tá? Então, na letra C, adjunto adverbial. E o próprio Carlos já nos respondeu. Na letra D, qual é a circunstância expressa pela oração subordinada? Tempo, tá? Ok? Posso continuar? Pode. Ótimo. Letra Pode E. sim. A palavra quando, presente na oração subordinada, é uma conjunção subordinativa. Que tipo de relação de sentido essa conjunção estabelece entre a oração subordinada e a oração principal? Aquilo que nós respondemos anteriormente. Ela estabelece o quê? Uma relação de tempo, tá? Bom, continuando. Gabi Souza está com o microfone bom? Sim, não. Não. Alex Vidinha está com o microfone bom? Tá sim, mais ou menos, mas tá bom. Dá pra ouvir? Amor, pode ler esse retângulo amarelo pra gente? Sim. É que eu tô meio gripado, então eu vou ler meio devagar. Mas vai. As orações subordinadas adverbiais exercem as mesmas funções de adjuntos adverbiais em relação à oração principal, iniciando-se por conjunções ou locuções conjuntivas subordinativas. A oração subordinada adverbial pode expressar uma circunstância de tempo, causa, concessão, proporção, comparação, finalidade, conformidade, condição ou consequência. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Pessoal, como eu já havia dito antes, é uma matéria que vocês já têm conhecimento, né? Então, por isso também que nós estamos indo de uma maneira mais tranquila, até mesmo mais rápida, porque é uma matéria que a gente só está repassando, independente de onde aprenderam, de como aprenderam, mas é uma matéria que, em um dado momento, vocês já viram. Aí embaixo, nós teremos todas elas com respectivas frases. Então, só para a gente dar uma passada, acompanhem, por favor. Temporal, todo mundo já sabe que indica tempo, expressa a circunstância de tempo, tá? E aí as mais utilizadas estão aí embaixo. Quando, enquanto, logo que, sempre que, assim que. Então, nós já sabemos que todas as vezes que aparecer estas conjunções, nós já sabemos que se trata de uma oração subordinada adverbial temporal. Nós temos aí 2 exemplos, que também nós já trabalhamos com um deles no texto, até que a Joana leu para a gente, né? Quando ganharam a guerra, os Estados Unidos se tornaram uma república. Mais uma vez, a frase veio de maneira inversa, né? O porquê? Porque a oração principal veio depois da oração subordinada. Geralmente a ordem é oração principal primeiro e depois a oração subordinada. Mas não quer dizer que isso esteja errado, incorreto, nada disso. A maneira usual que a gente utiliza seria essa, principal e subordinada depois.
Mas aqui, nos dois exemplos, ocorreu de maneira inversa, tá? Então, só para lembrar, quando e logo que são as conjunções utilizadas para expressar circunstância de tempo. Virando a nossa página 76. Página 76 e 77 seria somente de leitura, né, de aprofundamento. Aí nós temos a causal, né, que nos expressa causa, expressa motivo, razão. E aí nós vimos que a oração principal veio antes da oração subordinada, tá? Lembrando que o porquê ele pode ser tanto explicativa quanto causal. Depois a gente volta nele caso alguém precise, tá? Aqui, caso alguém já tenha lido, temos aqui uma explicação, tá? O porquê, como, quando é introduzido antes da oração principal, pois, já que, e assim vai, tá? Depois temos a concessiva, que estabelece uma relação semântica de concessão. Muitas das vezes, alguns alunos têm, né, a dificuldade de entender o que vem a ser concessão. Concessão é quando nos dá uma ideia contrária, um sentido oposto, tá? Então, por isso que a gente fala concessão. E aí nós também temos o exemplo, o embora é muito utilizado neste aspecto, mas nós temos outras aí que podemos utilizar. Ainda que, mesmo que, se bem que, por mais que, tá? Proporcional, o nome já diz, nos indica proporção. As mais utilizadas é a medida de, a proporção de. Então, enfim, todas elas nos dá a ideia de uma proporção em relação ao fato expresso na oração. E aí embaixo nós temos um exemplo que, se vocês repararem, também não possui vírgula, porque quando a oração subordinada ela vem depois da oração principal, a vírgula se torna dispensável, ou seja, não se faz necessária, tá? Então, virando a página 76, aliás, 77, mais uma vez, estou fazendo uma leitura rápida, pois é uma matéria que vocês já viram e foi uma atividade de casa, está bem? Então, comparativa, o nome já diz, estabelece uma comparação, tá? Mais que, menos que, tanto quanto, e por aí vai. Final estabelece uma expressão, uma relação de finalidade, para que, a fim de que, tá? São as que a gente mais utiliza. Também nós temos dois exemplos que também veio depois da oração principal, ou seja, veio na ordem, né, mais usual. E vocês podem perceber que aqui na primeira nós não temos a vírgula e aqui na segunda nós temos a vírgula. Mas a vírgula, lembrando, neste caso, é só mesmo com relação à estética, mas ela se torna dispensável. Tá bem? Virando a folha, página 78, para terminar os exemplos das orações subordinadas adverbiais, nós temos aí a conformativa, tá? Que nos dá a ideia de concordância, de conformidade. Exemplo, dançar conforme a música, conforme, de acordo, tá? Então, quando conforme tem essa ideia, a gente já sabe que é conformativa. Condicional nos dá a ideia de condição. Se você fizer isso, você terá aquilo, né? Como a gente sempre brinca, né? Quando estamos juntos nas nossas aulas presenciais, a gente sempre fala que essas frases de condicional, elas são muito, muito referentes aos pais, né? Eu, por exemplo, também sou mãe e de vez em quando a gente se utiliza dessas condições, né? Eu tenho um filho de 14 anos e às vezes ele quer alguma coisa, aí eu falo, se você fizer isso, a gente talvez consiga, né, aquilo que você deseja. Enfim, então a frase condicional, ela está sempre presente no nosso dia a dia, na nossa casa, né?
A consecutiva, ela estabelece uma consequência, tá? Então, aí também nós temos um exemplo. Reparem, tal que, tão que, tanto que. Ah, choveu tanto que as ruas ficaram alagadas. Ou seja, esse que as ruas ficaram alagadas estabelece uma consequência. Então, seria uma oração subordinada adverbial consecutiva. Tudo bem para todos até aí? Posso continuar? Pode. Então, ótimo. Pode. Agora vocês virem a folha, por favor. Os alunos que entraram depois, todos eles estão com o livro módulo 2 em mão? Sim. Não tem o livro? Todos estão com o livro. Então, ótimo. Só estou perguntando por desencargo. Júlia, meu amor, bom dia, tudo bem? Bom dia, professora. Meu amor, me faça uma gentileza. Página 79, você pode ler esse textinho do número 1? Qual página? 79. Professora, a senhora pode pedir para outra pessoa ler, que eu acabei de acordar. Mas eu tô acompanhando, só que eu acabei de acordar, então eu não tô... Tá Eu ainda nem lavei o rosto. Tá. Caetano, bom dia, tudo bem? A próxima eu leio, prometo. Tá bom. Caetano, bom dia. Acho que Caetano também está com algum problema lá na internet. Carlos, lê para mim, por gentileza. Você hoje aqui também já falou. Você pode ler? Posso sim. Muito obrigada. É aquele negocinho do meio rosinha, né? Da questão 1. Tá bom. Aqui, se você quiser, eu posso ler ainda. É porque eu não tá conseguindo ativar o microfone. Tá, meu amor. Então vamos fazer o seguinte. Como o Carlos ele já atendeu prontamente, ele lê esse e na próxima você lê, tá legal? Tá. Obrigada, tá? Obrigada a todos. Vamos lá, Carlos. Catura, a terra da passarinhada. Caturama. Da passaranda. Não, Desabou. Chama, eu só tô falando. Ah, tá. Meu Deus. Desabou, medo, injustiça e opressão tomaram o lugar da harmonia e suas sonoras rimas de alegria. Como não há mal que sempre dure, a trama do bem foi sendo tecida e acabou prevalecendo. Para essa paz, fruto da justiça, ser duradoura, foi preciso organizar normas, regras, leis que fossem respeitadas por todos. E isso só foi possível porque todos participaram de sua elaboração. Esta fábula diz respeito à nossa vida e oferece belas pistas para o bom convívio, com regras definidas e aceitas pela coletividade, em casa, na rua, na escola, na cidade, no país. Democracia é isso. Todos participam, todos são beneficiados. Se não for assim, não é democracia. Muito bem, Carlos, ótima leitura, tá? Parabéns. Só para a gente relembrar, fábula é um gênero textual que nós já vimos desde o 6º ano, onde seres inanimados ganham vida e ganham características humanas, né? A principal característica da fábula é que ela tem sempre um fundo de moral, né? Ela traz sempre um ensinamento consigo para passar para o público leitor, tá? Na número 1, as questões A, B, C e D, elas são para serem respondidas oralmente. Então, como se trata de um dever de casa, eu gostaria muito, né, que nesse momento vocês pudessem falar, né, pudessem responder a essas questões. Na letra A, por qual problema Caturama, a terra da passarinhada, passou? O que vocês acham? Medo, injustiça e opressão. Tomaram lugar harmonia e suas sonoras rimas. Então, muito bom.
Na letra B, como esse problema foi resolvido? Uma democracia, né? Com a conversa de todo mundo. Foi estabelecido a criação de novas leis, de novas regras. Com a colaboração de todos os passarinhos, de bichos, sei lá. Ótimo. Na letra, essa questão que você acabou de responder, quem foi que falou agora? A menina. Joana, Eu. Tá, então, essa questão seria a resposta da letra C. Segundo o texto, como foi possível organizar normas, regras, leis que todos respeitassem? Aí entraria a sua resposta, com a participação de todos na elaboração delas, tá? Tá. Na letra D, de acordo com esse texto, o que é democracia? Todos participam, todos são beneficiados. Isso, exatamente. Então, o que é democracia? É a participação de todos para um bem comum. Apesar de estarmos vivendo sob um regime democrático, né, no papel, infelizmente ainda temos que acertar alguns pontos, né, dessa democracia que o Brasil se encontra agora. Enfim, mas aqui já nos mostra. Professora, Oi, que parte você tá? Eu tive que dar uma saída. página 79. Ah, tá, obrigado, desculpa. Então, aqui de fato nós já vimos que para haver democracia é necessário ouvir a todos, respeitar a opinião de todos, ter a participação de todos para um bem comum. E sim, as leis, as regras são necessárias para que a população, a humanidade caminhe de maneira correta para um bem comum lá na frente. Isso que vem a ser democracia. Na número 2, releia os dois períodos abaixo. Lembrando que período é quando se inicia com a letra maiúscula e termina-se com a pontuação. Tá? Só para que vocês lembrem. Foi uma matéria no início do nosso ano letivo. Frase, oração e período. Então, vamos lá. Se não for assim, não é democracia. E isso só foi possível porque todos participaram de sua elaboração. Letra A. Retire de cada período uma oração subordinada adverbial. Qual seria? Na letra A. se não for assim, Se não for assim. Isso aí. Se não for assim, nos dá a ideia de quê? tempo. Não, de condição. Muito bem, isso mesmo. Se não for assim, nos remete à ideia de condição. E na letra B, qual seria? Porque todos participaram de sua elaboração, causa. Isso aí. Muito bom, pessoal. Isso mesmo. Porque... Ô, Tatiana. Oi. Eu não vi a aula que você explicou isso, então eu tô dando o meu melhor pra aprender nessa aula agora, então. Tá ótimo. Me ajuda. É Joana, né, que tá falando? Sou eu. Essa matéria você viu ano passado, no 8º ano, tá? Aham. E aí, eu não sei se você lembra, no início do nosso ano letivo, a gente passou por essa matéria. Nós temos até alguns exercícios internos. E agora Acho que eu lembro. E agora ela retorna, né, para o nosso dia a dia, porque lá na frente vai aprender a reduzir as orações subordinadas adverbiais. Tá bem? Então, vamos lá. Então, na letra A, se não for assim, condição, e essa foi o Carlos que respondeu, e porque todos participaram de sua elaboração, estabelece o sentido de causa, que a Joana também respondeu corretamente. Então, sabendo disso, qual é a classificação dessas orações? Na letra A,
oração subordinada adverbial condicional. E na B, oração subordinada adverbial causal. Pera, professora, rapidinho, que esse aí eu não fiz, não. Pega o meu carregador ali. Pega lá, o meu carregador. Espera aí, só um instante, pessoal, que a câmera come muita bateria. O meu celular já está descarregando. Só um momento. Vou continuar assim, tá bom? Vou colocar o deitado agora. Pronto. Vai ficar tão bom. Mas eu continuo. Vou segurar aqui. Pronto. Então, na letra B lá embaixo, nós já respondemos, né? Oração subordinada adverbial condicional e a outra oração subordinada adverbial causal, tá bom? Virando a folha, página 80. Agora sim, Caetano. Promessa é dívida. Cadê você, Caetano? Caetano. Aí eu chamo outra pessoa para ler, ele vem correndo, tadinho. Não tá ativando. Não tá ativando. Ah, tô aqui. Tá aqui. Passando mal. Que bom que você tá aí. O microfone não ativa, cara. Guerreiro. O aplicativo fica travando. Menino batalhador. Pois é. Sim. Não, é um verdadeiro brasileiro. Ele não desiste nunca. Nunca. Meu amado, por gentileza, o retângulo amarelo lá em cima, você pode ler pra gente? Aham. Então, por favor. Em um período composto que haja uma oração subordinada adverbial, a pontuação depende de dois fatores: sua posição na frase e sua posição em relação à oração principal. Assim, quando a oração subordinada adverbial vier anteposta à oração principal ou intercalada na frase, as orações são separadas por vírgula. Obrigada. Foi aquilo que eu disse anteriormente. Se ela vier posposta, se ela vier depois, a vírgula se torna dispensável, tá? Mas anteposta, nós teremos que utilizar, até mesmo por uma questão de estética, né? De coesão textual. Então, aqui nós temos dois exemplos. Se não for assim, vírgula, não é democracia. Se não for assim, é oração subordinada adverbial condicional. Ou seja, ela veio antes, ela veio primeiro. E depois, todos disseram que, se não fosse assim, não seria democracia. Mais uma vez, aqui no caso, eles juntaram duas orações. Mas vamos focar somente na oração subordinada adverbial. A substantiva, veremos em outro momento, como nós já vimos. Mas com relação à pontuação, nós veremos em outro momento. De qualquer maneira, a vírgula só deverá existir quando a oração subordinada vier antes da principal. Quando isso não ocorrer, a vírgula se tornará dispensável, tá? Aí embaixo nós temos uma atividade que também ficou para casa, também iremos corrigir agora. Leia a tirinha a seguir e responda às questões. Eu acho que tenho bruxismo. Você pode verificar quando eu estiver dormindo? Ok. Tô indo para a cama, então. Fala sério.
Letra A. Ambos os personagens compreendem a palavra bruxismo com o mesmo sentido? Sim ou não? Não. Não, obviamente que não, né? E aí teríamos que manifestar a nossa resposta, justificar. Um dos personagens usou a palavra com o sentido de se fantasiar de bruxo, o que não era o sentido daqui, porque o outro é o sentido relacionado a ranger os dentes. Algumas pessoas dormem fazendo assim, ó, aí faz um barulhinho. Então, bruxismo nesta frase foi utilizado com dois sentidos. Aqui nós vimos o sentido de se fantasiar de bruxo e nós vimos a mania de ranger os dentes. Por isso que a gente respondeu não, porque não foi utilizado com o mesmo sentido, e sim com sentidos diferentes. Ok? Posso passar para a letra B? Tá, então vamos lá. Qual é o sentido da expressão fala sério, usada no terceiro quadrinho? Senhora, por favor, poderia repetir a A, por favor? Posso? Quer que eu escreva no chat? Pode ser, por favor. Tá. Se o celular não cair, eu escrevo. Peraí. Vai ficar, tia, vai ficar. É porque ele tá andando assim. Vamos lá, então. Número 1. Meu teclado faz muito barulho. Não. Mas é bom. Então tá bom. Vamos ver se Satisfatório, satisfatório. É satisfatório. Usou a palavra. É porque você não viu o meu de madrugada. Nossa, eu peço devagarzinho, parece que eu tô estourando uma bomba. É, só ruim mexer de madrugada, que parece que você tá estourando várias bombinhas. O meu é aquele que tem a tecla muito alta, assim, ó. Com o sentido de mania, de fantasiar, de bruxo. Já é quando. Também agora eu tô me lembrando. Ô, Tatiana, Pode falar, enquanto o outro entendeu. Não tô escutando nada, Caetano. não, é que eu vou sair da ligação aqui, que eu vou passar pro computador. É que eu tava sem internet, tive que vir pro celular, que tive problema na internet. Agora eu vou voltar pro computador e vou sair da ligação. Só pra te avisar. Se você quiser esperar, se você puder esperar, a nossa aula já está terminando. Aí na aula de redação você vai para o computador, se puder esperar. Aí você que Tá. sabe. Pronto, Vidinha. Espera aí que a minha internet do computador... Aqui em casa eu tô com um problema sério de internet, pessoal. Foi de Pera boa, pô. aí, Vidinha. Chegou aí, chegou. A casa de todos nós, sempre. Estressante, né? Papo 10. Pô, os carinha toda hora vem aqui. Pô. Pronto, foi. Obrigado, professora. Nada, amor. Essa seria a letra A. Estão todos me ouvindo perfeitamente? Porque a internet aqui ficou ruim de repente. Sim, sim, sim. Sim. Então tá bom. Letra B agora, nós já havíamos perguntado, né? Então, qual é o sentido da expressão fala sério? Quando ele fala, fala sério. Dá a ideia de quê? Que ele não estava acreditando naquilo, né? Quando ele falou para o amigo para observá-lo enquanto ao bruxismo, quando ele falou com o seu amigo para observar enquanto ao bruxismo, ele não imaginou que o amigo fosse levar nesse sentido, de se fantasiar de bruxo. Então, ele falou, fala sério.
Ele ficou até meio desapontado, né? Então, eu vou pôr aqui. Obrigada. Essa seria a primeira resposta da letra B. E aí, na segunda, por que o personagem usou essa expressão? O que vocês acham? Vou pôr a minha. Tipo, para ele entender o que ele estava querendo dizer, né? Pode ser. Pode ser. Eu vou pôr. Eu falo muito essa expressão fala sério, mas não sei explicar o que ela significa, por que eu falo ela, só falo ela mesmo. Pode ser também. Eu vou pôr a minha. Porque ele percebeu a confusão causada pelo duplo. Ó, o estabilizador. Duplo sentido da palavra bruxismo. Meus amores, são 8h57. Nós deixaremos a página 81 para corrigirmos na segunda, tá? Farei a chamada agora. Espera aí. Senão não dará tempo. Lembrando que hoje nós ainda temos o encontro de redação, tá bom? Daqui a pouquinho. Redação, a gente tinha algum dever para casa? Redação, eu acho que não. Não, acho que tinha. Tinha. A página gente 32 mostrar. você já corrigiu? Temos que corrigir, não é isso? Deixa eu fazer aqui agora a chamada dessa, tá bom? Respondam por gentileza ou então escrevam no chat, tá? Vamos lá. Alexinha. Presente. Alexander. Ana Clara. Eu. Espera aí. Ana Carolina. Obrigada. Arthur. Eu, presente. Brenda. Bruna. Bruna não. Pessoal, avisem a Bruna, por favor. Ela já tem 5 faltas em mim. Nem eu que sou amiga dela tô entendendo essas faltas todas. Caetano. Caetano estava aí. Carlos Gabriel. Presente. David Sá. David Sá está aí? Tá não, tá não. Davi Miranda. Presente. Anthony. Anthony não? Não, Francisco. acho que não. Aí, pô, Antônio tá aí. Tá aí, tá aí. Francisco tá aí? Francisco, não. Ele. Giovana. Giovana tá aí?
Não. Iago tá aí. Eu, tô presente. 8 horas da manhã na aula. Fiquei muito feliz. Vou dar presença com gosto hoje. Sou exemplo, pô. É isso. Joana. Menino exemplo. Eu aqui. Júlia Mendonça. Júlia Mendonça é Júpiter agora. O nome dela é Júpiter, né? Eu tô aqui. Caio Silva. Eu. Kemily. Pode ir, você já chamou? Eu. Letícia. Pode ir, quem você já chamou? Luiz Carlos. Faltou. Luiz Carlos também nunca assistiu uma. De ninguém. Pois é. Marcos Vinícius. Esse cara tá aí. Marcos Vinícius hoje tá aí? Ele nem falou nada hoje? Tá nada, tá não. Senti falta dele hoje. Maria Eduarda Silva. Tá nada. Não. Maria Eduarda Fontes. Tá aí, tá lá no chat. Qualquer coisa serve é quem? Maria Eduarda Fontes? Ela. Fonte. Tá bom. Maria Eduarda Perestrelo tá aí? Uhum. Mariana tá aí? Não, né? Se Giovana não tá, Mariana também não está. Não. Tá, vou virar a folha e já está acabando. Matheus Souza tá aí? Natan? Tô presente. Obrigada. Pedro Henrique? Obrigada. Felipe? Tá aí também não. Obrigada. Rafael? Tá no Rian? chat. Opa! Samuel? Sara? Não? Tá não. Stephanie? E Tayana? Tá aí. Amores, até daqui a pouquinho, tá? Até daqui a pouco. Tchau. Tá bom? Até daqui a pouco. Professora, daqui a pouquinho. Ô, Tatiana. Ajuda hoje, tá? Vocês foram incríveis. Muito Ô, bom. Tatiana. Oi. A redação que você passou era pra hoje? Aquela outra que eu passei na aula, sim, era para entregar até hoje. Tá bom, valeu. Deixa eu sair aqui.